Olá, pessoal! Eu sou a professora Solange Mouzinho e a partir de hoje irei compartilhar com vocês um projeto que eu desenvolvi no ano de 2020, justamente no ano em que começou a pandemia do Covid-19. E o projeto foi intitulado como Julho das Teresas de Benguela. E esse projeto foi pensado para fazer uma reflexão, para fazer uma referência ao dia 25 de julho, que é o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Caribenha, e aqui no Brasil é o Dia de Teresa de Benguela e o Dia da Mulher Negra. Esse projeto buscou dar visibilidade à história de luta e resistência das mulheres negras. Mas para além desses objetivos, esse projeto ele foi pensado também como uma maneira de estabelecer um maior contato com os estudantes, pois conforme eu disse anteriormente, esse projeto ele foi desenvolvido no mês de julho, né, do ano de 2020, justamente no ano em que estava acontecendo a pandemia do Covid-19, em que exigiu o isolamento social. Então as aulas elas estavam acontecendo de forma remota. Então eu pensei utilizar como estratégia as redes sociais como uma maneira para estabelecer um contato maior com os estudantes e também apresentar essa importante discussão, né, fazendo referência à história de luta e de resistência das mulheres negras. Para cumprir esse objetivo, quais foram as estratégias utilizadas? Foram realizadas várias lives e aí para motivar os estudantes a participar, a assistir essas lives, foram feitas também algumas premiações, certo? Então eu fiz algumas atividades, né, para verificar se realmente eles acompanharam, sugeri também que eles ao longo da live eles também tentassem interagir, enviando perguntas para perguntar às professoras que foram convidadas, que contribuíram para o desenvolvimento desse projeto. Então, a partir de hoje, vocês irão acompanhar todo esse processo que foi desenvolvido no ano de 2020. Então, convido vocês, a partir de hoje, a acompanhar essa sequência de vídeos em que vai apresentar para vocês todo o desenvolvimento desse projeto, com lives também de algumas participações de produções dos estudantes, tendo em vista que eu contei com a parceria de alguns estudantes para poder pensar as atividades. Então, a partir de hoje, vocês irão acompanhar. Então, agradeço as pessoas que já são inscritas no meu canal. Gostaria de convidar você que está passando por aqui pela primeira vez, que se inscreva no meu canal, deixe sua curtida ou comentários. Muito obrigada! Boa noite, Cíntia. Boa noite. Obrigada pela parceria. Viu, gente? Boa noite também às pessoas, algumas pessoas já acessaram. Maria Clara, que está participando, está pensando o projeto, né, juntamente, o pessoal da escola também, né, outros alunos. Anne Cleide também, que é uma das parceiras também desse projeto. Então, obrigada aí às pessoas que já estão aqui ligadinhos com a gente. E aí, Cíntia? Cíntia, deixa eu apresentar, né? Cíntia é uma amiga, né? Conheci Cíntia no curso de História, nós estudamos, fizemos a graduação juntas, né? E ela atua, né, como professora de História e a gente já tem desenvolvido alguns trabalhos juntas, né? Fazendo algumas parcerias, né? Então, Cíntia, eu só tenho a agradecer, viu, pelo seu apoio de estar, né, tá dando apoio a esse projeto. Muito obrigada, viu? Tá. É, primeiramente, boa noite, né, a todos e todas que ainda estão gostando na live. Agradecer também, lógico, o convite de contribuir com o projeto. Fiquei muito feliz, né? E, assim, para mim é uma satisfação
satisfação, né, como professora de história, ajudar em um projeto de uma amiga de faculdade que também hoje atua como professora de história e que tem um trabalho, né, tão importante de gênero étnico-raciais. Então, para mim é muito, pra mim, assim, é uma satisfação realmente contribuir e dar um pouquinho, né, do que eu sei para somar, agregar algum conhecimento, né, no seu projeto. Também parabenizar, né, pela ideia, pela mas, enfim, eu fui convidada hoje para mediar, né, Fala de Excelência, porque na realidade quem vai explanar, né, hoje à noite, quem vai é, falar sobre, né, o conteúdo de hoje à noite é Solange. Então, só para mediar, para dizer a ela o tempo, cronometrar direitinho, porque quando a pessoa está sozinha, meio que perde, né, Solange? Exatamente, é verdade. Uma ajuda nela, enfim, uma ajuda a ela, aliás. Mas para a gente iniciar, né, Solange, é bom que você fale para a gente, né, sobre o projeto, né? O que é esse projeto, né? Assim, destrinchar um pouquinho para quem ainda não tem conhecimento sobre o que é esse projeto. Bom, então vamos lá, né? Eu já, desde ontem, né, que eu comecei a fazer a divulgação desse projeto, né? Então, o título do projeto Júlio das Teresas de Benguela, né? História, luta e resistência das mulheres negras. Então, esse projeto é justamente em referência ao 25 de julho, né? Que o 25 de julho, desde 2014, inspirado, né? Que é uma data, né? Que é internacionalmente é comemorado o Dia das Mulheres Afro-Americanas e Afro-Caribenhas. Então, desde 2014 que no Brasil foi instituído, né, inspirado nessa data anterior, como Dia Nacional, né, de Teresa de Benguela e também da Mulher Negra. Né? Então, hoje, né, a gente, principalmente dentro desse contexto da pandemia, que aconteceram tantos atos de violência, né, em relação à população negra, e hoje, mais do que nunca, nós estamos discutindo, né, sobre racismo. É claro que essa violência ela não começou dentro desse contexto, né? A violência contra a população negra é uma violência que ocorre, né, historicamente falando, há muito tempo, né? E aí a gente, quando eu for falar um pouco da condição da mulher negra, o que é ser mulher negra hoje no Brasil, eu vou fazer, né, essa trajetória histórica para a gente poder entender o porquê dessa data, né? Então, desenvolver esse projeto, já que a gente fala tanto, né, é necessário se combater, né, o racismo, então a gente precisa incluir essa discussão dentro do ensino básico, né, para que os alunos e as alunas eles tenham essa consciência e possa colocar em suas práticas uma prática que seja, né, que não esteja pautada dentro de uma prática racista, né? Então, né, os nossos jovens, nossas crianças, nossos adolescentes são é o futuro do nosso país, né? Então a gente precisa, eu acredito que a educação é uma estratégia muito importante, essencial para se combater, né, o racismo. E quando a gente vem falar da mulher, né, a mulher, porque a mulher, ela negra, ela sofre tanto em relação à questão étnico-racial, que é a questão do racismo, e por conta do gênero, pelo fato de ser mulher, que a gente vai falar mais um pouquinho. Então, esse projeto, eu sou professora, né, da escola estadual, né, da Escola Cidadã Integral João Caetano, né, então eu já tenho alguns alunos que têm trabalhado junto comigo, que eu quero agradecer, que é Jamile, o Will, Maria Clara, né, e Camille, que é do terceiro ano, Maria Clara é do primeiro B, e o Will e Jamile são do segundo A. Então, nós nos reunimos essa semana para pensar algumas ideias, né? Hoje a gente lançou um vídeo que foi pensado, fizeram um texto, montaram um texto, né? Cada um gravou um vídeo, né? E depois o Will fez a edição, né? Para a gente poder fazer a divulgação e contar, né? Eu espero que
os demais alunos, né, da escola, tanto os que está tendo acesso à internet, como também outros, né, que estão pegando as atividades na escola, também participem. E aí a gente vai ter várias novidades, entendeu? Inclusive vai rolar aí uma premiação, mas aí eu vou falando um pouquinho mais à frente, né? Porque a gente ainda está nessa fase, a gente está constituindo conjuntamente. Então, a ideia é justamente de chamar esses alunos, né, que eu perguntei se eles tinham interesse em pensar o projeto comigo, é para justamente trazer e inserir também as ideias deles, né, para eles se sentirem parte também desse projeto, né? Então, a gente está preparando aí, a gente vai ter várias novidades aí, para mesmo nesse processo de ensino à distância, a gente também fazer referência a esse mês. E as lives está entre uma das atividades, né? E essa é a primeira live, né? E aí, justamente, o tema, né, que a gente vai desenvolver nessa live hoje é 25 de julho e Teresa de Benguela, visibilidade da contribuição das mulheres negras na história. Então, o objetivo aqui é explicar, falar um pouquinho do porquê do 25 de julho, como é que começou, né, a se marcar essa data como o Dia da Mulher Negra e também falar um pouco sobre a condição da mulher negra, principalmente no caso do Brasil, né, que está dentro da nossa realidade. Então, o projeto é esse, então eu espero, né, que os demais alunos e alunas se sintam motivados a participar. Motivados e convidados. Motivados e convidados, estão mais do que convidados a participar. Afinal de contas, assim, os protagonistas são eles, né? São eles, exatamente. Exatamente. Mas aí, Solange, fala aí mais um pouco para a gente, né? Por que o 25 de julho, né? Por que foi escolhida essa data, 25 de julho, para o dia, que na realidade acaba sendo o mesmo, estendido para o mês todo de comemoração, né? Da mulher negra, é, não sei se eu estou enganada, mulher negra, caribenha, né? E Afro-caribenha. caribenha, E da afro-americana, isso. entendeu? Pronto. Então vamos lá explicar, entender por que dia 25, porque realmente a data é dia 25, mas geralmente a gente, né, estende a atividade por todo o mês de julho, né, para fazer referência a essa data. Então, olha, eu pesquisei algumas informações, alguns dados, né, no site da Fundação Cultural Palmares, tá? E esse levantamento que eles fizeram foi do ano passado, ainda relativamente recente, tá? É de 26 de julho de 2019. Então, segundo os dados do IBGE, 54% da população brasileira é composta por pessoas negras, ou seja, um pouco mais da metade da população brasileira corresponde, né, são afrodescendentes, fazem parte da população, é a população negra, tá? Sendo que essa população são a população que mais sofre violência, que, por exemplo, de cada 4 pessoas negras, 3 estão em condição de extrema pobreza, né? Estão em situação de vulnerabilidade social. Então, é uma população muito sofrida. A gente sabe isso, que a gente vai falar um pouco da história, a gente vai entender um pouquinho o motivo, né, disso. E aí, o que aconteceu? Isso são dados do ano passado. Mas sendo que, como se começou a pensar essa data 25 de julho? Em 1992, um grupo, tá? Uma associação de mulheres afro, decidiram se organizar conforme esses dados, que esse ano passado esses dados eram alarmantes, imagine isso em 1992, né? Então, elas começaram a perceber essa situação vivenciada pela população negra e resolveram fazer um grande encontro, tá? Sendo que para elas, qual era o objetivo desse grande encontro, dessa reunião? Era justamente pensar sobre as problemáticas
né, enfrentadas pela população negra, mas não somente pensar as problemáticas, mas também como pensar em alternativas para se mudar essa situação. Sendo que para elas essa situação só poderia, né, vir com a união das mulheres. Né? Então, para elas, as mulheres aí eram uma grande força, e sem contar que as mulheres, nessa situação difícil, elas estão ainda numa situação mais difícil ainda. Por quê? Porque além da questão racial, étnico-racial, tem a questão de gênero, que a gente sabe que existe as desigualdades entre homens e mulheres. Então, se já existem essas desigualdades, imagine essas desigualdades em relação à mulher negra, que além de ser mulher, tem a questão de ser negra. Então, a dificuldade dela é bem maior. Então, elas se reuniram em 1992 e, juntamente com a ONU, começaram a lutar para que o dia 25 de julho se tornasse o Dia Internacional, tá, das mulheres afro-caribenhas e afro-americanas. Tá? Aí ficou instituído, desde 1992. E aí, aqui no Brasil, em 2014, sob o governo da Dilma Rousseff, o que ela vai fazer? Inspirada, né, nessa data que já existia, foi estipulada desde 1992, ela agregou, né, sancionou uma lei em que 25 de julho seria dedicado, né, seria em referência o Dia da Mulher Negra e o Dia de Teresa de Benguela, tá? Mas aí a questão é, essa data, ela não é simplesmente uma data comemorativa. Porque assim, houve sim, a gente pode dizer que houve alguns avanços, mas ainda precisa, né, muitos avanços, ainda precisa se avançar em muitas coisas. E dentro desse contexto de pandemia, né, que a gente está vivenciando, a gente sabe que muitas problemáticas em relação a essa população terminou ainda se agravando ainda mais, tá? Então, como eu falei para vocês, né, no ano passado, né, foi feita uma pesquisa pelo IBGE, né, entre quatro pessoas negras, três estão em condição de extrema pobreza, tá? Então, imaginem dentro desse contexto de pandemia. Então, a gente, né, já houve outras pesquisas que foram realizadas e constataram que a população negra, nesse momento, é os que estão morrendo mais, que estão sofrendo mais, porque eles estão nessa condição de vulnerabilidade social, a maioria deles. Né? Maria, eu sempre gosto de falar nós, né? Porque a gente está, no caso, né, eu, enquanto mulher negra, eu sempre coloco nessa questão, né, de nós, tá? Então, em 2014, né, como eu falei, aí eu achei bem interessante, Cíntia, porque foi justamente no governo de uma mulher, né, de Dilma Rousseff, que teve essa sensibilidade, esse olhar, né, sensível, inclusive de homenagear uma outra mulher, que é a Teresa de Benguela, que mais à frente, eu vou falar um pouquinho da história de Teresa de Benguela. Então, como eu estava falando, então não é só uma data comemorativa, é uma data também para se refletir, assim como inicialmente em 1992 se reunia para se discutir as problemáticas, né, enfrentadas pela população negra. Então, essa data também, além de comemorar algumas coisas que tiver para comemorar, mas também é para pensar estratégias de como avançar mais ainda nas conquistas de direitos. E também se combater o racismo, porque, por exemplo, dentro da nossa sociedade, a gente sabe que o racismo é uma coisa que não foi superada ainda, né? Então, esse é justamente o momento em que a gente precisa, essa data, né? Por isso, todo mês, né? Se você vê, né, tem vários movimentos tratando sobre a temática, né? Justamente porque e é importante essas organizações, essas reuniões, porque justamente para se pensar, né, estratégias para uma superação. E por que Teresa de Benguela? Gente, eu peguei aqui uma frase que eu achei assim, eu sempre estou olhando aqui para o lado, é que eu fiz umas anotações para mim não me perder. Mas eu achei assim bem interessante uma frase que a ex-senadora, que foi a redatora do texto dessa lei, que é a Ceres
Não sei se a pronúncia está correta, mas é Ceres Chesarenko, tá? Ela diz o seguinte: por que a escolha de Teresa de Benguela? Vai dizer o seguinte, olha, é preciso criar um símbolo para a mulher negra, tal como existe o mito zumbi dos Palmares. As mulheres carecem de heroínas negras que reforcem o orgulho de sua raça e de sua história. Então, na realidade, por que Teresa de Benguela? É uma referência para nós mulheres negras. Né? Aí que mais à frente eu vou falar um pouquinho da trajetória, da experiência de Teresa de Benguela. E aí, para nós mulheres, porque essa questão da representatividade, ela é muito importante. Né? Pronto, a gente sabe que teve algumas alterações, mas a gente sabe, por exemplo, como a mulher negra ela é representada hoje na mídia, na televisão, nos comerciais, nas novelas, né? Então, existe um estereótipo do que é ser a mulher negra, que a gente vai discutir um pouquinho mais à frente, né? Mas a escolha de Teresa de Benguela é para justamente a gente se inspirar na força que ela foi, né, de uma mulher negra, de ter sido tão importante dentro, né, da luta, dentro dos quilombos, né, no período colonial e que por muito tempo foi silenciada e ainda é. São poucos professores, são poucos ainda que relatam sobre a sua história, né, em suas aulas. Se a gente pegar a gente pegar, por exemplo, um livro didático, a gente pode ver lá citado lá o Quilombo de Palmares, mas Zumbi de Palmares todo mundo conhece. Mas para você ver a questão da diferença, né? Mas Teresa de Benguela ainda é desconhecida, Ou né? só, Ainda é, apesar do 25 de julho. só Tá? Mas também a lei é de 2014, né? Ainda está um pouco relativamente recente. Sim, diga. pausa para dar boa noite e boas-vindas a algumas pessoas que estão entrando depois, né? Estão dando boa noite, estão acenando. Aí só uma pausa para. Sim, porque quando a gente começa a falar, eu não vejo, entendeu? Pois é, deixa aqui. É por isso que eu estou aqui, né? Para ajudar também. Então, Pois dá é. para o pessoal que está chegando, né? Sejam bem-vindos. Né? Então, Solange já está falando sobre o porquê do 25 de julho foi escolhido, né? A data para homenagear não só Teresa de Benguela acabou sendo ícone para a data, né, Solange? Então, Solange está fazendo essa explicação, né? E também ela parou agora num ponto justamente de ressaltar, né, a importância de ter a representatividade da mulher negra também na questão educacional, dos livros didáticos, enfim, ela estava reforçando só para a gente deixar, né, para o pessoal que foi entrando depois. Pronto, pode continuar. Ah, ok, tá bom. Porque realmente, gente, desculpa o pessoal que está entrando e que acenou e eu não vi, desculpa, porque a gente que está falando, realmente, a gente passa assim, a gente não, pelo menos eu não vejo, entendeu? João Neto, eu já vi, Gabriela, que é do terceiro ano, tá? Eu vi Gabriel também, Jamile também entrou, acho que o Will também, então sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Então vamos lá. Cíntia, a Tatiana está dizendo que teu áudio está um pouco distante. Mas você está me escutando direito, Solange? Eu tô, tá dando para escutar, viu? Mas valeu, Tatiana, acho que ela só deu a dica assim, né, para Eu entender. aproximei mais, eu acho que vai melhorar. Pronto. Aí, pessoal, também, a gente está falando, se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, pode anotar aí que a gente vai respondendo na medida do possível, certo? Se surgir alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma pergunta, tá? Vocês podem perguntar. Então, vamos lá. Então, acho que está explicado, né? Essa questão do porquê, como foi escolhida a data 25 de julho e tal, né? Então, isso se justifica, né? Assim, no caso, o projeto, né? Uhum. Então, vamos lá. Então, acabou de entrar aqui a primeira greia, é o Instagram do pessoal que faz a divulgação
dos trabalhos. Obrigada, viu? Deixa eu acenar aqui. Certo? Então, vamos lá para a nossa segunda parte. Então, como é ser mulher negra no Brasil? Né? Então, lá a gente vai fazer um pouco, né, falar um pouco da trajetória histórica, né? Então, veja só, a gente passou, o Brasil, a gente tem três fases, né? Tem três momentos, que é o período pré-colonial, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que a história do Brasil só começa quando os europeus chegam aqui, né? Mas a gente tem toda uma história antes, né? Mas aí eu vou, no caso, falar a partir do período colonial, porque é a partir que começa a chegar aqui os africanos, né? Que são escravizados, né, na África e que são trazidos para cá para o trabalho, né? Forçado. Então, a gente, quando a gente vai estudar a história do Brasil, a gente estuda esses três momentos, que é o Brasil colonial, Brasil imperial e Brasil república. Então, a escravidão, ela praticamente ela se estendeu por um pouco mais de três séculos, né? Então, o Brasil só vai deixar de ser um país, né, escravista nas vésperas da proclamação da República, né, em 1888. Então, né, desde então, de 1500, né, para até praticamente 1888, às vésperas da abolição, o Brasil foi um país escravista. Então, veja só, então qual era a situação da mulher negra, né, no Brasil escravista? Quase Primeiro, 4 anos de escravização. Quase 4 anos. Muita coisa. exatamente. Muito bem. Então, veja só. Então, gente, eu estou olhando aqui para o lado é porque eu estou seguindo o roteiro, tá? Então, veja só. Então, qual era a situação da mulher no Brasil escravista? Então, veja só, antes da chegada das africanas no Brasil, essas mulheres elas já sofriam, passavam por um processo de violência por conta da sua própria condição de ser mulher, tá? Então, no tráfico, né, de escravizados, era tanto homens, né, quanto mulheres, em idades produtivas. Por exemplo, as mulheres no mercado interno, elas eram muito procuradas, né, principalmente para trabalhar no serviço doméstico e também nas lavouras, tá? Então, no caso, elas passavam por todo esse processo e tem algumas autoras que retratam um pouco sobre como era esse percurso, né? Dos navios negreiros, né? Que traziam essas pessoas e a situação era muito difícil, né? Porque não era nenhuma um navio, né, de primeira classe, muito pelo contrário, né? Muitas vezes viviam numa condição subhumana. Tem relatos de alguns viajantes, por exemplo, tinham vários portos, né, em que chegavam o tráfico, né, onde ocorria quando chegavam, né, esses navios. Diziam que de longe, né, quando demorava já sentiam o cheiro, porque assim eram situações subhumanas. Muitas das vezes, quando eles chegavam no porto, o que acontecia? Primeiro eles passavam um mês, iam tomar banho, iam se alimentar para poder se repor para poder ir serem vendidos. Então, veja a situação, até pela situação de seres na condição de escravizado, porque o escravizado ele vai ser o quê? Ele vai ser considerado como um objeto, como uma o trabalho forçado, ele também ele maltratava. Então, para ele fazer isso, ele tinha que impor a violência, e isso na situação das mulheres negras era também bastante complicado, não só pelo fato da condição de escravizada, mas também pelo fato de serem mulheres, tá? E a questão também das violências sexuais que ocorriam, né? Quem já leu ali o livro de Casa Grande e Senzala, lembra, Cíntia, que a gente leu no professor Eduardo Guimarães fez a gente ler Casa Grande e Senzala no segundo período, lembra? Quando a gente estudou historiografia brasileira, né? E a gente lê Casa Grande Senzala, fazer resenha e também, né, resenha do livro, e também contribuiu para uma boa quantidade de existência do curso.
Foi, e lembra que ele dizia assim: olha, vocês, quando vocês estiverem lá para o oitavo período, vocês vão me agradecer. Foi dito e feito. Foi a melhor coisa que todo mundo chiou, né? Porque, gente, a gente está falando, né? Quem não conhece, o livro tem quase 1000 páginas, né? Isso para um aluno que está no segundo período. É, Como dizia o professor Suami, era um cata-pau. é verdade. Então, veja só. Então, continuando, né? Voltando aqui para. Foi a melhor leitura da vida dela. Foi, Tatiana. Realmente, Tatiana estava com a gente, é verdade, no curso. Então, gente, a situação da mulher, né, escravizada no período colonial, se ela conseguisse sobreviver, já era uma grande vitória, porque a situação era bem complicada, porque, como eu falei para vocês, elas não eram consideradas como humanas, mas sim como um objeto, como uma mercadoria, né? Então, olha, foram obrigadas a trabalhar e sobreviver em condições extremamente precárias, que incluíam se submeter a maus tratos, além da violência ligada ao sistema escravista, como eu falei para vocês, para poder manter, né, um sistema, né, de escravista, de você impor o trabalho forçado, você, né, no caso, a violência era uma das práticas. Por exemplo, eu vou citar aqui para vocês uma, uma fala da historiadora Maria Odila Dias, que ela fala um pouquinho sobre essa trajetória do tráfico. Olha, a travessia do mar durava cerca de 15 dias, quando o negreiro partia de Angola e até 60 dias se saía da costa oriental de Moçambique e seus arredores. No mar, muitas mortes ocorriam em razão da desnutrição. Tá? Apesar de separadas em compartimentos só de mulheres, as escravas eram bastante vulneráveis a estupros. Uhum. Quando levadas ao convés para tomar sol e se alimentar, temiam que os traficantes fossem canibais e se apavoraram com a visão dos caldeirões de cobre, prevendo a possibilidade de serem comidas ainda vivas. Era tanto medo que se punham a tremer a ponto de não conseguirem chegar às barricas de água. Tá? Vejam a situação. Tá? Então, a situação nesse trajeto, ela já tem a violência do próprio sistema escravista e também tinha a questão, porque muitas delas passavam pela violência, né, sexual, pelos estupros. Então, era uma situação bastante difícil, tá? Mas e aí, e isso perdurou, né? Mesmo o Brasil depois se tornando independente politicamente de Portugal em 1822, a escravidão ainda continuou, né? Até 1888. Mas e aí? Após a abolição, como é que ficou a situação da mulher negra, tá? Uhum. E aí, para falar da situação da mulher negra, eu vou citar o próprio Gilberto Freire, Cíntia. Uhum. E aí vocês vão entender, tá? E depois, mas enfim, eu vou falar o que Gilberto Freire falou sobre a situação da mulher, né? O livro dele, Casa Grande Senzala, foi escrito em 1933, né? Poucos anos depois da abolição. Veja só o que ele diz. Pode-se, entretanto, afirmar que a mulher morena tem sido a preferida dos portugueses para o amor, pelo menos para o amor físico. A moda de mulher loura, limitada, aliás, às classes altas, terá sido antes a repercussão de influências exteriores do que a expressão de genuíno gosto nacional. Com relação ao Brasil, que o diga o ditado. Gente, desculpa o ditado, mas está assim no livro, viu? Fala de Gilberto Freire. Branca para casar, mulata para fuder, negra para trabalhar. Ditado em que se sente ao lado do convencionalismo social da superioridade da mulher branca e da inferioridade da preta, a preferência sexual da mulata. Aliás, o nosso lirismo amoroso não revela outra tendência senão a glorificação da mulata, da cabocla, da morena celebrada pela beleza dos seus olhos, pela alvura dos seus dentes, pelos seus dengues, quindins, empelegos, muito mais do que as virgens pálidas e as louras donzelas. Tá? Então, veja só, né, o ditado, né?
branca para casar, mulata para poder, negra para trabalhar. É esse, né, o ditado. Então, veja só, é essa situação que a gente ainda vê hoje, a situação. É, né, a questão né, que falar você é de morena, de mulata, né, que essas são preferenciais, né, para a satisfação dos desejos físicos. A branca é a apropriada, que é para casar, e a preta para trabalhar. E aí, eu vou citar só um exemplo através das novelas para vocês verem como é. Então, veja só, vamos lembrar. Quem lembra aqui, no caso da branca para casar, isso aí já é o que, né, entre. Por isso que quando a gente vai falar da questão das mulheres, a gente não existe um ser mulher universal, existe porque uma coisa é ser mulher branca, uma coisa é ser mulher indígena, e outra coisa é ser mulher negra, né? As demandas são diferentes. Mas Até vamos mesmo, só uma ressalva rapidinho, até mesmo porque quando se diz assim, branca para casar, isso também não significa que a branca ela vai viver, né, uma vida, digamos, mais feliz ou uma vida mais digna do que a negra, né? Mas supõe-se que, mas isso já é outra discussão, né, Solange? Mas, isso aí né, mas de certa forma, né, socialmente, coloca ela num, em uma situação, né, de superioridade, né? Queira que não queira, como se quisesse colocar a branca em situação de superioridade. exatamente. Mas eu falo já já um pouquinho mais sobre isso. Por exemplo, quem lembra aqui da novela A Cor do Pecado? Quem era a Cor do Pecado? Aquela A, atriz a, Thaís Araújo. A Thaís Araújo, né? Então é aquela questão, né? A mulher, a mulata, né? Aí a parda é sempre aquela mulher sensual, tal. É aquela questão. E todo mundo aqui que já passou pela infância deve ter assistido Sítio do Pica-Pau Amarelo. Tia Anastácia, era a preta da cozinha. exatamente, né? Então, olha, veja só, a mulata, né, para satisfazer os desejos físicos e a preta para trabalhar. A Thaís Araújo representando as mulatas e a tia Anastácia Representando para trabalhar, a que vai né? trabalhar. A preta para trabalhar. Então, veja como isso, ela assim, por exemplo, né, é um ditado, né, que tinha, mas como isso se insere nas práticas. Hoje se fala muito dentro do feminismo negro da solidão da mulher negra, que é questão. Inclusive, eu estava até lendo um livro, acho que foi semana passada, que fala um pouco sobre a história do feminismo. E aí estava comentando estava falando um pouco sobre isso. Por exemplo, as mulheres no mercado sentimental, né? Então, geralmente, os homens, né? Eles, principalmente as mulheres, Gabriela, ó, tá dizendo, é verdade. Ó, os homens geralmente eles procuram, tá? Por exemplo, as mulheres pretas que têm, quanto mais a tonalidade, né, de melanina mais escura, elas no mercado sentimental, elas são as que são mais, digamos assim, são preteridas, não são escolhidas. E geralmente, quando se tem, geralmente são casos, não são assumidos publicamente, tá? Então aí eu entro, acho que talvez você disse o que você quis dizer, por exemplo, porque a gente sabe, aí entra também numa outra discussão que é muito subjetivo, né, Cíntia? Porque aí vamos supor, ele vai dizer, a mulher, essa aqui é para casar, que é apresentável, é a que eu apresento, mas isso não significa que ele não vai ter as outras, né? Ter outros relacionamentos. E a gente sabe que dentro da sociedade colonial, aconteceram muito isso. Quantas sinhazinhas, digamos assim, né, tinham. Por exemplo, quem já assistiu 12 anos de escravidão? Tu já assistiu, Cíntia? Não, não assisti Ah, a... olha, eu assisti. É triste. Eu não tenho eu mesmo eu não tenho condições de assistir novamente. Não tenho, não tenho. Só dá Essa, para assistir uma vez. é porque Mas
Eu também, às vezes eu me acabo restringindo a assistir certas coisas porque eu acabo não ficando bem. É por isso que, mas eu sei que a gente tem que assistir. Eu preciso É, de preparação para poder assistir. tem que ter uma preparação, porque é muita violência, é muito triste, mas eu vou dizer só para vocês terem noção. Então, tinha uma menina, né, uma escravizada, ela cresceu, né, nessa fazenda, a Tatiana disse que viu. E aí, é, essa menina ficou uma moça, aí ela é violentada, entendeu? Pelo proprietário, sendo que ele sempre procurava por ela. E a esposa ficou com raiva. Gente, o que ela fez? Ela cortou os mamilos da menina, batia nela, e o próprio proprietário. Olha, as surras que ela levava. Por isso que eu digo, eu só tenho condições de ver uma vez. Eu não dá para me ver mais de uma vez, não. Tá? É de uma violência muito triste mesmo. Então, era assim. Então, para vocês verem que dentro da nossa sociedade, a situação, isso eu estou fazendo, né, bem por cima, né, porque o tempo de uma live é impossível a gente aprofundar uma discussão. Mas, Mas só para você. mas se eu puder também dar uma referência de leitura, para quem quiser se aprofundar mais na condição da mulher negra, quem também relata muitas situações é a Angela Davis. Né? A Angela Davis, ela É, muitas situações da real, né, vida, né, das mulheres, tanto nas senzalas como nas casas grandes, né? E como, né, ilusoriamente se cria, de certa forma, um matriarcado a partir da mulher negra, porque supõe-se que ela tinha uma maior liberdade por estar dentro da casa grande. E, na realidade, ela era também explorada, só que de outras formas, e principalmente ela relata a questão sexual, muita exploração sexual dessas negras dentro das casas dos senhores. Então, só para reforçar, é uma boa leitura, Angela, também, para a gente se situar nessa realidade da mulher negra. Anne Cleide também passou uma referência, defeito de cor, né, Anne Cleide? É outra referência que também fala sobre uma situação parecida, tá? Então, vocês veem. Tudo que a gente for ler ou assistir nesse âmbito vai ter muita dor, muito sofrimento, muita tristeza, muita violência, com certeza. Isso aí a gente não vai. Exatamente. Mas aí que tá. Olha, é porque assim, por exemplo, a gente vê, a gente começa a ver, quando a gente começa a fazer algumas leituras, que a gente começa a ampliar a nossa visão de mundo, a gente começa a identificar algumas coisas que antes a gente não via porque não tinha conhecimento, a gente naturalizava, né? A gente naturalizava. Mas aí eu acho, assim, por exemplo, essa fala, esse trecho do livro de Gilberto Freire dá uma discussão enorme, né? E a gente vê muito isso impregnado, que ainda dentro da nossa sociedade, né? A forma como é. E música, se a gente for dar exemplo aqui de música, Nossa, tá? Que retrata isso, tá? A gente passaria aqui à noite falando sobre isso, né? Mas, por exemplo, deixa eu citar aqui, tem uma que canta muito, né, no carnaval, Teu cabelo não nega mulata, que é, né, uma música, né, que racista, né? Exatamente. Enfim, também aí tem as cenas dos comerciais, por exemplo, teve uma que o movimento negro, ele, assim, bateu mesmo, assim, e não circulou por muito tempo, que foi de uma cerveja que tinha uma mulher negra seminua, aí dizia o seguinte: é pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra, devassa negra, encorpada, estilo dark, de alta fermentação, cremosa e com aroma de malte torrado, essa, né? Essa é pesada. Quase que eu não consigo essa imagem, entendeu? Porque ela não circulou por muito tempo, não. Porque, né, é colocada a mulher como um objeto, entendeu? Então, assim, quando Gilberto Freire ele fala, né, fala sobre isso, ele vai dizer o quê? Que no caso da mulher negra, ela vai ter dois papéis. No caso da mulata, é um corpo que é sexualizado, e da mulher preta, que é voltado para o trabalho, entendeu? Então, essa só foi
exposição bem rápida, né, da situação das mulheres negras, né, porque realmente dentro dessa sociedade, né, que a gente viu no período colonial, período imperial e mesmo após a abolição da escravatura, não houve assim muitas alterações no sentido de uma valorização, entendeu? No caso das mulheres negras. Então, por isso a importância. Então, por isso que lá em 1992, né, quando há essa reunião, há essa organização, principalmente, né, das mulheres, para se pensar sobre a situação, quais são as problemáticas ainda enfrentadas. E, no caso, a América foi a América que sofreu o processo, né, do tráfico, né? Por exemplo, no sul dos Estados Unidos, tinham as grandes plantações e foi utilizado o quê? A mão de obra escravizada africana. Então, a Norte América, ela conheceu, né? Muitos africanos vieram para a América sendo escravizados aqui. Então, qual é a situação dos Estados Unidos? O racismo também é muito presente, né? Inclusive, toda essa discussão começou com a morte daquele rapaz, né? Que eu esqueci agora o nome dele, do policial, né? Que sempre é aquela cena sufocando ele, né? Que aqui explodiu. Aqui no Brasil teve a morte do João Pedro, teve do menino de 5 anos que a mãe, a empregadora, né, da mãe do menino, deixou o menino, largou o menino dentro do elevador, o menino com 5 anos de idade. Ninguém, nenhuma mãe, nenhuma pessoa faria um negócio daquele, né? Então, para você ver como é tratada a população negra, é o descaso, né? No caso, o descaso. Perguntando, né? Será que se fosse uma criança branca, mesmo que fosse Oi, Isabel. ela teria feito isso, né? Se fosse uma criança branca, mesmo que fosse filha, né, da babá ou filha, mas sendo branca, será que ela se comportaria daquela forma? Aí fica essas perguntas, né, para a gente refletir. Mas também teve, de semana passada, se eu não estou enganada, um caso de sufocamento bem parecido aqui no Brasil, também, agora, não foi muito repercutido na mídia. Então, foi um caso bem parecido também de sufocamento de um homem negro, é, como procedeu lá nos Estados Unidos. Depois de dar uma pesquisada na internet para você. Eu não vou me adentrar muito, primeiro porque você, né, o tempo daqui a pouco se esgota. É isso que eu estou olhando também, porque senão a gente perde A pesquisada que teve aqui no Brasil, logo após o caso dos Estados Unidos, um aqui bem parecido também, dentre outros vários, né? Mas a gente está falando o que agora, diante da pandemia, deu, né, essa maior visibilidade, né? As pessoas começaram a prestar mais atenção. Exatamente. Então, assim, até aqui a gente viu que a situação, historicamente, né, desde sempre a situação da mulher negra não era fácil. Desde quando na condição escravizada e mesmo após a abolição não se alterou. Então, por isso que é importante, né, hoje, né, os movimentos, né, e datas como essa para se pensar essas problemáticas, para ver o que avançou, o que não avançou e pensar em estratégias para que haja uma mudança na construção de uma sociedade livre de racismo, né, que seja mais igualitária. E aí a gente tem aí Teresa de Benguela, que aí eu falei para vocês que a gente é muito pouco conhecida ainda, né? Mas Teresa de Benguela, gente, ela foi uma líder de um quilombo, tá? Então, por isso, por exemplo, como tem Zumbi de Palmares, né, que também é uma grande referência, né, que ele liderou um dos quilombos, né, que mais famosos, mais conhecidos, né, que foi o Quilombo dos Palmares, teve Teresa de Benguela, que ela era conhecida como Rainha Teresa, tá? Na realidade, esse quilombo que ela começou a liderar era no Mato Grosso. Então, quem inicialmente liderava esse quilombo era o marido dela, tá? Eu esqueci o nome dele, deixa eu ver aqui. José Piolho, era conhecido como José Piolho, tá? E aí ele é assassinado, certo? E geralmente os quilombos, aonde que eram construídos, onde era organizado esses quilombos? Num lugar de difícil acesso, tá? Então, eles tinham toda uma estratégia, tá? De defesa e também de ataque, porque eles precisavam também sobreviver.
Então, eles também faziam, plantavam, né, algodão, entre outras. E aí, o esposo dela, o marido dela, foi assassinado e ela começa a liderar o quilombo. E aí ela vai exercer essa liderança por 20 anos, tá? No período, no século XVIII. Acho que o marido dela foi assassinado em 1730 e ela morre em 1770. Assim, não há muita ainda uma certeza, assim, alguns dizem que ela se suicidou, quando ela foi presa, ela se suicidou, e outros dizem que ela, né, morreu, que foi degolada e foi exposta, né, parte do corpo dela no meio do quilombo. Então, não há ainda, assim, Nossa, não tem uma certeza, entendeu? Se ela se suicidou, se foi, ela foi assassinada, tá? Mas aí, o que se destaca, né, que, assim, na liderança de Teresa de Benguela, é porque ela assim, dirigiu o quilombo, que tinha um pouco mais de 100 pessoas, dizia que a mão de ferro, a pulso de ferro, tá? E a forma como ela administrava esse quilombo era uma espécie de parlamento. Por exemplo, existia um local que semanalmente eles se reuniam, tá? Para poder tomar decisões ali de como eles poderiam, né, viver, como é que poderiam, talvez montar estratégia de ataques, de defesa, né, de como conviver ali dentro daquele quilombo. E era ela que liderava tudo, né? Então ela é uma referência, né, de assim, de luta, de resistência, teve uma durabilidade, né, razoável esse quilombo e não era só composta por negros, existiam também indígenas que viviam também nesse quilombo, né, comandado por ela. Dizia que ela era conhecida, que ela costumava navegar num rio até o Pantanal, uma coisa assim. Eu esqueci o nome do rio, e ela era conhecida como a Rainha Teresa, tá? Então, assim, ela é um exemplo, assim como o Zumbi foi um exemplo de resistência, a Teresa de Benguela também foi um exemplo de resistência, né? Porque aí eles não estavam, eram o quilombo, ele se colocava contra a escravização, tá? Então muitos deles fugiam, né? Iam para os quilombos para justamente não serem, viverem na condição de escravizados, né? Então, ela administrou por 20 anos, né, esse quilombo, mas resistiu, né, e lutou por esse período, mas terminou sendo, morreu, né? Chegou, né, o dia dela, ela morreu. Só não temos certeza de como ela faleceu. Né? Então, por isso, para nós, né, mulheres negras, essa data é tão importante porque nós temos ela como nossa referência. E aqui, hoje, né, a gente falou um pouco sobre ela, falamos um pouco da condição da mulher negra, mas as próximas lives a gente vai conhecer outras histórias, outras experiências de mulheres negras que deram sua contribuição, que tentam, né, buscam reverter essa situação, né, de violência, de racismo e de se colocarem dentro da sociedade. con- Deixa eu falar aqui com Isabelle. Isabelle do primeiro, acho que é do primeiro B ou primeiro A. Seja bem-vinda, viu, Isabelle? o Tatiane está dando parabéns, parabéns, meninas, ótima live, aprendi muito, obrigada. Nós também agradecemos muito pela presença de todas vocês e todas vocês, com certeza. Até mesmo porque aqui é uma troca, né? Eu também estou aprendendo muito. É, Sim, então, primeiro C, Isabelle. Ah, eu tô falando com a Isabelle, que eu me enrolei na qual era a turma dela, é primeiro C. eu acho que foi a menina que colocou uma reflexão aí se o quadro fosse inverso, né? Se fosse. Ela falou se tivesse sido. Se fosse o filho da patroa, que a, a, a babá, né, tivesse cometido
o crime, né? Porque foi um crime, Ah, né? eu não sei, se Se a tivesse babá, se a investigado, empregada tivesse colocado o filho da empregadora, tivesse- né, a menina, ela já tava na cadeia, não tenho dúvida disso, né? precisa nem ela até a própria mãe, eu acho que é João Miguel, do menino, se não tem nada, não sei se. Até a própria mãe do menino falou, né? Que se fosse ela, se fosse o contrário, ela já estaria presa, aí a sociedade já, né, teria dado tempo, Uhum. né? Eu, se não tivesse sido linchada, né, pela rua, né? Porque ela é uma. Exatamente, é. Isabelle está me pedindo para falar dela. Isabelle é uma menina muito dedicada, é do primeiro C. Aí a gente faz os exercícios, as atividades de história juntas, né, Isabelle? Aí ela liga para mim pelo WhatsApp e a gente fica fazendo, eu ajudo, auxilio, né, ela nas atividades. Ela pediu para contar a história dela. É, Gente, a gente vai precisar encerrar, que acho que falta poucos, né, minutos. eu Então, vou assim, Eu vou agradecer, vou deixar você finalizar, vou agradecer rapidamente, agradeço Solange, mais uma vez pelo convite, né? Hoje, mediando a live, né, que ela deu início, né, ao projeto, falando o porquê desse projeto, o porquê do 25 de julho, o porquê de Teresa de Benguela, enfim, dando uma aula aí para todos nós, então agradecer e agora acompanhar as próximas lives, que eu vou participar também de uma delas. Então, muito obrigada. vai, é verdade, né? Então, gente, obrigada, né? Realmente, uma live, o tempo é muito curto para a gente, uma discussão, né, que não tem como a gente aprofundar, mas nós teremos outras, né? Eu espero que todos os alunos e alunas, Vitória está dizendo aqui que gostou, que bom, participe do projeto, viu? E participe das outras lives também. Quero agradecer aqui também a presença da professora Nerice, que a professora Nerice, ela também está apoiando o projeto. Ela é professora de Sociologia, Filosofia e Artes, e aí vai entrar com essa discussão para dar embasamento, né, para os meninos desenvolverem um trabalho depois na área de Sociologia e Artes. E eu agradeço muito. Agradeço também a presença das amigas, Thaisa, Tatiane, tá? Muito obrigada. Daniel também entrou, Daniel, que foi também nosso colega de turma, ele entrou Foi, eu vi, mas eu estava falando, eu não pude parar. também Tá? agradecer as pessoas que são minhas seguidoras, né, e meus amigos, e a ex-alunos também, como Marlon, Vinícius, que entrou, João Neto, que é meu aluno, que sempre está nos prestigiando, muito obrigado. A professora Nathalie, que é professora aqui também de uma escola cidadã, acho que é da cidade de Mogi, não é de lá, enfim, de alguma dessas cidades. Nathalie, que é professora de língua portuguesa, de literatura e redação. Muito obrigada, Nathalie. Também que Tá. é uma mulher de resistência, de luta. Então, Exatamente, pois é, nós somos, né? Gente, muito obrigada, boa noite. Eu vou encerrar para deixar salvo para quem quiser depois assistir e quem perdeu poder assistir também depois, tá? Cíntia, muito obrigada mais uma vez. E semana que vem tem mais, tá? Semana que vem tem mais live. E semana que vem é com a professora Anne Cleide, tá? Anne Cleide Souza. Gente, tchau, tchau, Cíntia. boa Antes noite. que, antes que encerre. Tchau.